Notícia de agora há pouco, que está no blog já da Natuza Neri, o ministro Alexandre de Moraes decretou a liberdade do coronel do Exército, Marcelo Câmara, que é ex-assessor de Jair Bolsonaro. Ele foi preso em fevereiro, na operação que apura a tentativa de um golpe de Estado em 2022. Câmara agora vai usar uma tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco, claro que a Central Globo News vai repercutir esse assunto com vocês. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, no início deste mês, acionou a Organização dos Estados Americanos sobre decisões de Alexandre de Moraes. Tudo isso foi feito através de armações do bilionário Elon Musk, que é ligado a Bolsonaro, ligado a Donald Trump, a vários extremistas de direita pelo mundo inteiro e profundamente envolvido em política. Ele usou deputados ligados a ele, não é? Como bom milionário, ele tem vários deputados que comprou e mantém e financia, e esses deputados acionaram a Câmara dos Deputados numa comissão para denunciar o Alexandre de Moraes, o Brasil por abusos, e essa comissão levou até a OEA uma representação contra o Brasil, contra, na verdade, o Poder Judiciário brasileiro. E, na verdade, isso começou a criar um burburinho, e o Alexandre de Moraes achou melhor que fosse feita uma explicação em nível mundial e diminuiu as ações contra o bolsonarismo, e isso não foi entendido como um recuo, como medo do Supremo Tribunal Federal diante dos ataques da extrema-direita. Muito bem, o que aconteceu foi bem diferente. Em primeiro lugar, é bom deixar claro que nos Estados Unidos a diferença é que os republicanos e os democratas divergem sobre essa história de censura no Brasil. O Partido Republicano é um partido de extrema-direita, assim como o PL, hoje em dia, sob a batuta de Donald Trump, é um partido de extrema-direita, e os democratas são algo como um PT mais à direita, não é? São como um PT, porque tem um grande número de ideologias no Partido Democrata norte-americano. Você tem até comunista, o Bernie Sanders, você tem tucano, você tem uma variedade de gente mais ao centro, e uma parte do Partido Democrata americano, pequena, é composta inclusive de gente de esquerda, não é? Mas o que acontece é que eles divergem, os republicanos e os democratas, e essa denúncia contra o STF na OEA não passa de jogada. É como se a Comissão de Constituição e Justiça no Brasil, que é presidida por uma bolsonarista, tal Caroline Detoni, fizesse uma denúncia contra a OEA por ação dela. Não é? Isso não tem maior importância, mas o Moraes ele adotou uma estratégia diante dessa onda de ataques. Diminuiu o tom, diminuiu o perfil, diminuiu a gritaria e foi para as atitudes. E isso foi entendido pela mídia como um recuo do Alexandre de Moraes do STF. Moraes põe freio em ofensiva contra bolsonarismo e reduz tom em decisões. Magistrado e aliados evitam determinações rígidas em episódios como da Embaixada da Hungria e no julgamento do senador. E aí veio a estratégia. O Procurador-Geral da República não denunciou o Bolsonaro por ter tentado fugir, ou melhor, não pediu uma punição contra o Bolsonaro por tentar fugir, se abrigando na Embaixada da Hungria, 4 dias depois da ação contra a casa dele, no litoral fluminense, a casa de praia,
em que foi feita a busca e apreensão, o passaporte dele foi confiscado. 4 dias depois, o Bolsonaro foi passar o feriado, um fim de semana, escondido na embaixada da Hungria, porque ele achava que naquele fim de semana a Polícia Federal iria prendê-lo. E foi uma clara tentativa de fuga, mas o PGR e o Alexandre de Moraes não quiseram tomar nenhuma medida, porque inclusive veio a público depois que eles já sabiam que o Bolsonaro tinha feito isso e não tomaram atitude nenhuma, só que um jornal norte-americano, o New York Times, publicou uma matéria dizendo que o Bolsonaro tentou fugir, porque é o que ele tentou fazer. O PGR fingiu que não viu, e aí a imprensa falou: eles estão se acovardando, estão com medo do Bolsonaro e tal. E, na verdade, tudo isso fez parte de um plano. Um lobby discreto convenceu o Alexandre de Moraes a soltar esse assessor de Bolsonaro, e essa matéria ela também está um pouco tisnada por algumas informações incorretas, mas ela mostra bem a tática do Alexandre de Moraes. Marcelo Câmara foi solto ontem. Inclusive, na decisão do Alexandre de Moraes, que soltou esse Marcelo Câmara, ele era da equipe do Bolsonaro durante o governo dele, e depois o Bolsonaro requisitou esse sujeito para trabalhar na segurança dele hoje em dia, atualmente, mas ele trabalhou no governo Bolsonaro. E ele foi preso em 8 de fevereiro do ano passado, quando a Polícia Federal confiscou o passaporte Bolsonaro, fez ação na casa de praia dele, na casa do Carlos Bolsonaro, né? E agora ele foi solto. Uma articulação de bastidores que durou semanas teve papel fundamental na decisão do ministro do Supremo Federal, Alexandre de Moraes, de soltar Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, investigado no inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Fontes envolvidas nas conversas contam que o lobby teve a participação do governador de São Paulo e do Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes para o STF, mas evidentemente o Alexandre de Moraes não deve satisfações ao Michel Temer, mas eles acham que ele tem uma aproximação maior. E também usaram o comandante Tomás Paiva. Os três, em momentos diferentes e cada um à sua maneira, procuraram convencer Moraes de que manter a prisão preventiva de Câmara era um exagero e que o ministro precisava começar a calibrar suas decisões para diminuir os ataques a ele mesmo e ao Supremo por parte da extrema-direita. Nessas conversas, eles argumentavam que o longo período de prisão preventiva sem condenação e sem uma denúncia formal dava argumento à narrativa bolsonarista de perseguição por parte de Moraes. De acordo com interlocutores do governador bolsonarista em São Paulo, a soltura de Câmara também entrou num pacote que envolve a absolvição do senador Jorge Seife, aquele que gravou semana passada um vídeo bêbado justificando porque foi ao show da Madonna. Nesse processo de cassação, que esse Jorge Seife foi financiado pelo velho da Van e tal. Em troca, o governador descartou nomear um desafeto de Moraes para comandar a Procuradoria-Geral do Estado e colocou no posto um procurador aprovado pelo ministro. Câmara estava preso desde 8 de fevereiro, quando a Polícia Federal realizou uma operação sobre os integrantes do entorno bolsonarista. Segundo a PF, o papel do coronel, que trabalhava lado a lado com o ex-presidente da República no Palácio Planalto, seria o de vigiar pessoas. Uma das suspeitas era de que ele teria monitorado o próprio Alexandre de Moraes e produzido dossiês com a movimentação do Alexandre de Moraes. O lobby pró-Câmara entrou em ação a partir do momento em Câmara não é a Câmara dos Deputados, é o auxiliar do Bolsonaro, entrou em ação a partir do momento em que Moraes aceitou marcar uma audiência com o advogado do coronel Eduardo Kuntz. Em meados de abril, o gabinete do magistrado marcou horário, eles conversaram e naquele momento não tinha acontecido ainda a polêmica entre o Elon Musk e o dono do Twitter, o Elon Musk. Também não tinha acontecido ainda a viagem dos ministros do Supremo para participar de um evento de uma empresa privada em Londres.
toda a pressão funcionou e Moraes executou um recuo tático, que além de operar uma guinada radical na posição do relator do caso Safe, também levou a soltura de Câmara. Além disso, no dia 7 de maio, o PGR opinou pela soltura do Câmara, argumentando que não havia mais motivos para mantê-lo preso, porque ele não teria mais como atrapalhar as investigações que já estão em estágio avançado. Ou seja, entre o momento que Moraes marcou a audiência com o advogado de Câmara e a reunião propriamente dita, na última quinta-feira, mudou todo o contexto político. Ao receber o advogado do tal segurança de Bolsonaro, diante de vários outros advogados e ministros da corte, Moraes estava bem-humorado e sorridente e prometeu dar em breve um parecer. Câmara foi para casa, mas usa tornozeleira. Bom, essa matéria aqui está enviesada porque não é bem isso que aconteceu. Quem fez a matéria mais correta foi também da Globo, foi a jornalista Andréa Sadi. O PGR pediu a soltura do Marcelo Câmara porque, na verdade, o inquérito da tentativa de golpe está em via de conclusão e até o mês de julho, informação consta de decisão que soltou o ex-assessor Bolsonaro, Marcelo Câmara, apontado como responsável pelo núcleo de inteligência paralela do governo do ex-presidente, e a expectativa é que a PF finalize o inquérito em julho. Na verdade, essa data integra o cronograma da Polícia Federal para os indiciamentos de Jair Bolsonaro. Na verdade, a expectativa é que os inquéritos do 8 de janeiro fossem terminados, concluídos e o Bolsonaro indiciado em junho, mas ficou para julho devido à investigação que a Polícia Federal fez ligando esses casos do 8 de janeiro com a venda de joias nos Estados Unidos. Então, havia uma expectativa da Polícia Federal de que a tentativa de golpe e as joias e o 8 de janeiro, tudo estava misturado. Então a Polícia Federal foi lá para os Estados Unidos e investigou o caso das joias e, apesar do adiamento para julho, a Polícia Federal conseguiu ligar as joias ao 8 de janeiro e essa é a grande novidade. O inquérito foi adiado por alguns dias, o indiciamento do Bolsonaro, na verdade, porque agora a Polícia Federal tem provas de que a venda das joias tinha relação com a tentativa de golpe no Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.